façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... E é verdade, né? No Brasil nós temos também, de vez em quando, um PCO da vida atacando pela esquerda a hipocrisia toda desses vagabundos comunistas do PT, em conluio com os globalistas do PSDB, que são hipócritas, que querem viver como nababo, que querem vir fazer enxoval aqui nos Estados Unidos, não em Cuba ou na Venezuela, né? Bom, eu tinha mencionado mais cedo a questão do Nordeste. O que chamou minha atenção foi essa breve análise do Faustão de Moraes. Essa conta é boa, recomendo que sigam. A política no Brasil é simples, no fundo. O PT mantém vantagem de 70-30 no Nordeste. A única forma de oposição conseguir anular isso é alcançar 70-30 no Sul e fazer uns 70-40 em São Paulo e Rio, que é mais complicado, né? E ele continua. O interior do Nordeste está pouco ligando para o noticiário, para a corrupção. Ele quer a mortadela, ele quer as bolsas, ele quer as vantagens, as benesses prometidas e muitas vezes não entregues pelos sensacionalistas demagógicos da esquerda. Mesmo a transposição de São Francisco não fez tanta diferença. No sertão nordestino, tudo que conta é assistencialismo federal e o domínio já encastelado nos grotões do clientelismo regional, que são, grosso modo, vagabundos fisiológicos que topam tudo por dinheiro, e quem paga, quem contrata prostituta é a esquerda. A direita, ficou muito claro, fechou torneiras e a turma não ficou feliz. Então é um conluio entre prostitutas e comunistas ideológicos. E o povo nordestino, mais do que a média, muito mais do que o povo do Sul e Sudeste, é feito de trouxa. Por questões históricas, O Maranhão tem 6 ou 7 parlamentares na CPMI, que está blindando o Flávio Dino. O Maranhão é lembrado pelo quê? Pelo IDH melhor do Brasil? Ou por um antro de miséria, ignorância e esquerdismo? Então, meus amigos, não vamos aceitar jamais o rótulo de preconceituoso para quem traz um fato à tona. O Nordeste está na mão de fisiológicos e comunistas. E isso é um problema grave para o Brasil como um todo hoje. É um problema grave. Então isso precisa ser dito, analisado, pensado, de alguma forma mitigado. Tem que ter uma reação contra isso. Ou cada vez vai mais gente fugir desse país que está sendo feito à imagem e semelhança do Nordeste. Repito, você prefere transformar o Piauí e o Maranhão em algo mais parecido com Santa Catarina ou vice-versa? É preconceito falar que Santa Catarina tem uma qualidade de vida melhor? É preconceito falar uma obviedade ululante, respaldada por fatos, por dados, por estatísticas? Então, se continuarem transformando o Brasil num grande grotão fisiológico, num grande Nordeste, o que vai acontecer é que cada vez mais brasileiro vai fugir. E olha o que está acontecendo, gente. Europa veta turistas estrangeiros, incluindo milhares de brasileiros que têm o visto CPLP de Portugal. A Comissão Europeia abre processo e informa que a autorização de residência na comunidade dos países de língua portuguesa não vai dar acesso ao território de livre circulação no bloco. Portugal vai encerrar o programa de incentivos fiscais para os estrangeiros. O regime que oferece impostos mais baixos para os residentes não habituais
como os nômades digitais, deixará de vigorar no ano que vem, afirma o primeiro-ministro. E olha que em Portugal tem um bando de socialistas, mas está lá na Europa, tem uma oposição, não tem um grande dinamismo de criação de emprego. É por isso que vai muita gente comprar a entrada na Comunidade Europeia com esse visto de 10 anos ou se aposentar. É um lugar... Eu adoro Lisboa, fui 2 vezes, fiquei encantado, adoro Cascais, adoro Portugal. Mas não tem um grande dinamismo para jovens que precisam procurar trabalho, porque tem muito socialista. Agora, a brazucada toda que foi lá buscar refúgio vai ficar em apuros agora, porque até eles estão falando assim, ó, chega disso. E o mesmo vale aqui para os Estados Unidos. O Biden está deixando a fronteira porosa, mas está na ordem do dia a discussão sobre o que está acontecendo nas fronteiras. Então, se você pensa nisso como plano B, a hora é essa, meu amigo. Até porque o Brasil está virando cada vez mais comunista. E a gente sabe o que todo regime comunista fez, cedo ou tarde. Ergueu muros. Não para impedir a entrada de ninguém, que ninguém é louco para querer entrar num país socialista, mas para impedir a saída do povo. Então, eu não sou alarmista, não. Estou falando o seguinte, aproveita as janelas abertas. E eu recomendo o DM Visalol, como eu já mostrei. Bom, Petrobras não descarta um novo aumento de combustível esse ano. Tempestade perfeita, diz Prates, culpando o mundo. Nunca o próprio governo. Lula jamais prometeu que preços da Petrobras nunca mais subiriam, disse, espalhando fake news, Prates. Bom, meio que prometeu sim. Deu a entender, vai? Como é que a turma petista reagia a cada alta de preço da Petrobras? E agora, para cima da gente, com esse discursinho patético, mais um motivo para privatizar e já. Lembrando que Bolsonaro era um presidente disputando reeleição que não teve medo de falar abertamente na possibilidade de privatizar a Petrobras. E tinha como ministro, posto Ipiranga, com total autonomia para a equipe econômica, Paulo Guedes, que defendia claramente isso. Mas, pasmem, tucanos que se dizem liberais, como a turminha do Livres, como Helena Landau, a musa da privatização, ela fez o L. E preferiu Fernando Haddad e Lula a Paulo Guedes e Bolsonaro. Aí fica difícil. Com essa elite tucana, pseudo-liberal, socialista na prática, que nós temos no Brasil, falando em tudo que é veículo de comunicação, como se fosse a voz liberal, nós não temos a menor chance de vencer. Só que o jogo mudou. Por isso que às vezes eu sou muito pessimista no curto prazo, mas não no longo, porque nós vamos reverter, virar a mesa, nós vamos reverter esse jogo. Por que eu digo isso? Porque nas redes sociais, eles sabem que perderam. Até a Foice de São Paulo sabe. Direita domina redes sociais e deixa a esquerda para trás na batalha digital. E aí, os especialistas escutados pela Foice de São Paulo falam em monetização, blá blá blá, tititi. Só não levantam uma hipótese. Tem mais conservador nas redes sociais, no Brasil, do que socialista. Que tal essa razão? Teve mais petista. Mas no Brasil, nas manifestações, nas redes sociais, a gente sabe que tem mais conservador. A gente sabe. A gente tem que acreditar, senão o Xande briga com a gente, que conservadores votaram no Lula. Esquisito, mas o ponto é que a direita está avançando. E eles sabem disso. Eles querem a volta do status quo ante, quando a hegemonia de esquerda dominava toda a imprensa e não tinha rede social. Então o que vinha desse consórcio
era a verdade. É por isso que eles clamam por censura. É por isso que alguém como eu estou sob censura no Brasil. E mesmo assim falo para 5 mil pessoas ao vivo, que é a quantidade que o Lula, presidente eleito com mais de 60 milhões de votos, consegue botar na live dele. Se eu não tivesse sob censura, quantas pessoas estariam aqui? 15 mil? Fácil, né? Então eles têm medo de lives como essa, de gente como Bárbara do canal Te Atualizei e tantos outros, como Nicolas Ferreira. Então eles precisam censurar, perseguir e voltar a fingir que há pluralidade na Globo, que virou o Brasil 247.